Paz e bem a todos. O tema que iremos abordar hoje é os 4 sonhos de São José. Hoje, dia de São José, e falando em sonho, eu não poderia deixar passar. Sou Rosemary Alves, são 16 anos que eu estudo os sonhos, que eu pesquiso o universo dos sonhos. Já estudei os sonhos de São José, já fiz várias análises dos sonhos da Bíblia e vários outros sonhos. Mas hoje, como é dia do homem justo de São José, vamos falar sobre os 4 sonhos de São José. São José era um homem justo diante de Deus. E os 4 sonhos que ele teve foram narrados no Evangelho de Mateus. Na verdade, foram intervenções divinas para proteger o menino Jesus e Maria, Nossa Senhora. Os sonhos guiaram José, o homem justo. Então, o primeiro sonho, um anjo de Deus apareceu e pediu para José assumir Maria como esposa. O segundo sonho, o mesmo anjo apareceu e guiou José para fugir para o Egito, porque Herodes estava querendo matar a criança. No terceiro sonho, o anjo de Deus pede a José para retornar com Maria e Jesus a Israel, após a morte de Herodes. No quarto sonho, o anjo pede ao bom José para estabelecer-se em Nazaré, na Galileia. Então, isso daí está em Mateus, capítulo 1, versículo do 20 ao 21. E vamos ficar hoje com este sonho. Vamos só analisar quais são as lições que São José nos deixa ao escutar Deus através dos sonhos. Então, olha só, naquele momento que Maria chega e diz a José que está grávida do Espírito Santo, com certeza não foi fácil para o noivo. José deve ter entrado em uma crise grande, mas José silenciou. Diante daquela novidade, daquela surpresa, ele silenciou. José silenciou e, no momento de silêncio, no momento de grandes reflexões, foi aí que Deus agiu através do sonho, enviando seu anjo a José. Assume Maria como tua esposa, porque o que vem dela é concebido pelo Espírito Santo. Então, eu vou pegar aqui até a Bíblia, né, para vocês verem a leitura, né? Leitura que eu vou fazer para vocês. O anjo de Deus apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ele obedeceu e acolheu. José acolheu o impossível. José acolheu o impossível. José significa que José é um homem de fé. E a fé é confiar e seguir em frente.
Diante do que o anjo de Deus disse a José em sonho, ele confiou, seguiu em frente. Ele acolheu, obedeceu e acolheu. Então, José acolheu o impossível. A sua noiva aparecer grávida, e nós sabemos que no tempo, na sociedade de José e Maria, uma mulher aparecer grávida sem ter um marido era apedrejada na praça pública por todos. Mas é aí que tem a grandeza espiritual desse homem justo. José não fez isso, ele poderia ter feito isso. Poderia ter denunciado. Não, eu e você não tivemos nada. Que história é essa para ser grávida do Espírito Santo? Conte outra história. Mas a grandeza espiritual de São José está aí. José, ele silenciou, nesse momento, ele tinha duas opções. Denunciar Maria na praça pública, como silenciar. Por quê? Ele silenciou, ele entrou em crise, mas ele silenciou porque o amor falou mais alto. O amor falou mais alto. José viu em Maria, assim como Deus viu, graça, caráter de Maria. Mulher de oração, muito inteligente, uma jovem muito inteligente. Então, ele confiava, ele conhecia Maria, as virtudes, os valores de Maria. Então, o amor falou mais alto. São José foi movido nesse momento de crise pelo amor. Porque se não fosse, ela poderia ter morrido na praça pública. Mas o coração desse homem justo era justo, cheio de amor. Então, Deus, ele trabalha onde nossa razão não alcança. Talvez na hora ele ficou agitado. O que é isso? O que é que está acontecendo? O que aconteceu conosco? Isso, não estou entendendo. Mas foi no silêncio que Deus trabalha. Deus trabalhou onde a razão não alcança. Que tem hora que a gente fica cheio de perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Eu não estou entendendo, eu quero entender. E fica nessa agitação, nessa ansiedade. Mas é no momento do silêncio, é no momento da reflexão que Deus entra na nossa vida. Deus entra no momento da reflexão. E o momento que José dormiu foi através do sonho que o anjo foi enviado para, nesse momento, receber a mensagem. Enquanto José estava pensando, talvez até agitado, querendo entender, aí ficou o silêncio. Mas ao dormir, ao entregar-se a Deus, Deus o falou através do sonho, enviando o seu anjo. Então, muitas vezes quando nós estamos perturbados, angustiados, a gente, Deus, eu queria um sinal, uma mensagem. Calma. Durma. Preste atenção no teu sonho. Deus também pode te mandar um anjo que te fale em sonhos para te guiar. São várias as formas que Deus se comunica com o ser humano. E eu creio muito que os sonhos é uma dessas oportunidades que Deus tem para falar com seus filhos. Tem o Papa Francisco, eu vou até ler aqui para vocês o que o Papa Francisco falou, né, sobre os sonhos de São José.
O Papa Francisco destaca São José como o homem dos sonhos, que escuta Deus, as palavras, né? E age em silêncio. Os sonhos de José, segundo o Papa Francisco, foram revelações divinas, exigindo dele fé, confiança, paciência e confiança para aceitar o plano de Deus. Fé, paciência e confiança para aceitar o plano de Deus. Então, nas crises, segundo o Papa Francisco, os fiéis descansem no Senhor, deixando que a providência divina haja em você na hora da agonia. Descanse no Senhor e deixe que a providência divina haja em sua vida, que na agitação, às vezes, a gente não consegue, a maioria das vezes, não conseguimos. Então, é enxergar as orientações que Deus nos dá. Na tempestade da nossa vida, muitas vezes a gente não consegue enxergar a ação de Deus, a providência divina nos guiando. Mas é nesse momento de descansar e dormir que através de um sonho você recebe muitas orientações. Preste atenção, assim como São José prestou atenção. Graças a Deus que São José prestava atenção às mensagens dos seus sonhos. Porque quando Maria, nesse primeiro sonho, Maria foi livrada da morte na praça pública. No segundo sonho, fuja para o Egito que Herodes quer matar a criança. Ele obedeceu, acordou e ele agia rápido. Era um homem que prestava atenção nas mensagens de Deus e agia. Ficava parado esperando que Deus fosse agir, não. A partir daquela inspiração dos sonhos, daquele guiar-se pelo anjo, ele agia. José era um homem de ação, oração e ação e meditação. Ele agia, então, tanto Maria como Jesus foram salvos da morte, porque José escutou, deu atenção, deu importância às mensagens dos sonhos. E você, quando vai dormir, tem um sonho. A maioria dos sonhos estão orientando o sonhador, digo isso com propriedade. A maioria dos sonhos estão te orientando. Está orientando aquele sonhador. Olha, quando eu escuto os sonhos que as pessoas me contam, é interessante. Como aquele sonho considerado até bobinho, eu sonho bobo, eu tive um sonho besta. Aquele sonho fala tanto sobre você que sonha, sobre o sonhador, sobre a minha pessoa. Vai lá dentro, nas raízes, e diz como você está e orienta. Assim como houve o sonho de São José. Olha, está existindo perigo. O anjo explicou, né? Tem um perigo de Maria, se não assumisse ela como esposa, e o perigo se Herodes pegasse Jesus. Então, existe o sonho revela um perigo, mas também dá a solução. Todo sonho dá uma solução. Qual é a solução, José? Assume Maria como esposa. Qual é a solução, José? Foge para o Egito, José. Todos os sonhos, nossos sonhos são assim. Nossos sonhos revelam que nós temos traumas, medo, ansiedade, depressão, estamos precisando disso, de consertar isso, que existe uma dor no coração do sonhador e da sonhadora, mas ao mesmo tempo está dizendo assim, ei, acorda, desperta, vai te cuidar, tua saúde mental está precisando. É desse jeito. Eu digo com propriedade, porque são 16 anos que eu pesquiso e que eu escuto os sonhos das pessoas. Então, preste atenção no teu sonho. São José nos ensina isso.
São José nos ensina muitas coisas boas e nos ensinam a dar importância aos nossos sonhos na hora de dormir. Ao dormir, ali a providência divina pode agir na tua vida. Então, viva São José, viva esse homem que amou muito. Por isso que o Salvador veio até nós. Esse homem amou Maria. Então, tem até uma música, né, linda, que diz assim: olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas as mais belas, de toda a sua Galileia, casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, e você foi amar Maria. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Viva São José!